Olá, gente. Vamos para a aula 18. Vamos falar de integrais indefinidas. Antes de explicar o que são essas integrais indefinidas, eu vou dizer o que é uma equação diferencial. Então, uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas e funções. Tá? Diferencial. Então, o tipo de equação que eu vou falar é o tipo mais simples, que é o seguinte: você tem a derivada e você quer determinar qual é a função que tem essa derivada aqui. Tá? Você quer determinar qual é o y. Uma equação diferencial é isso. Você sabe que a derivada é de um determinado formato, é uma certa função f pequeno, você quer determinar que função é essa, cuja derivada é o f de x. Tá? Então, integral indefinida é a solução de uma equação diferencial dessa. Então, você sabe que a função tem derivada igual a 2x. Então, quem é y? Que função é essa? Tá? Resolver a equação diferencial recebe um nome, é como se você fizesse uma operação. E esse nome é integrar. Integrar significa resolver essa equação diferencial. Então, tem uma notação assim, um pouco rebuscada, mas vocês vão entender rapidamente. Resolver esse problema aqui é equivalente a resolver essa integral. Aqui eu tenho o símbolo da integral, que é um S alongado. Eu tenho a função que eu quero integrar, que eu chamo de integrando. E aqui eu tenho um elemento diferencial. Por enquanto, esse elemento diferencial vai só indicar para a gente qual é a variável de interesse. Se eu tivesse aqui 1 milhão de outras letras, a única coisa que eu ia tratar como variável ia ser o que está nesse dx aqui. Se tivesse um dy, eu ia considerar a variável y, e assim por diante. Tá? Então, o que isso significa? Quando eu me deparo com essa notação, o que isso aqui está querendo é qual é a função, que função eu vou encontrar de maneira que a derivada dessa função seja 2x. Então, a gente agora está indo na direção contrária do que a gente já fez até agora. A gente tinha a função e aí fazia a derivada, agora a gente vai desmanchar isso. A gente tem a derivada e quer encontrar a função que dá origem a isso. Tá? Muito bem. Vocês já devem ter pensado aí sobre o assunto, e aí alguém pode ter encontrado a integral indefinida de 2x como sendo x ao quadrado. Essa é uma boa. Acontece que eu posso dar outra função. X ao quadrado mais 5 também é uma função cuja derivada dá 2x. Aliás, se eu no lugar de 5 colocar 15,
isso continua sendo verdadeiro, né? A derivada de x ao quadrado mais 15 também é 2x. Então, quando você resolve esse problema, e aí agora vem a explicação de por que o nome disso é integral indefinida. Quando você resolve esse problema, você vê que você obtém uma família de funções cuja diferença é só esse termo constante. Então, você indica como solução todas essas constantes de uma vez só, tá? Indica como uma constante de integração. Então, a integral indefinida de 2x é x ao quadrado mais constante. Eu estou indicando aqui x ao quadrado mais k. Tá certo? Então, se por exemplo vocês encontrarem seno de x mais constante. Que constante é essa? Isso vai depender do problema que você tiver, tá? Quando você resolve isso aqui, você está indicando todas as soluções possíveis de uma vez só. Se você tiver e elevado a x, qual é a função cuja derivada dá e elevado a x? Qualquer função que tenha esse formato. Ok? Pronto, vocês já foram apresentados a integrais. Próxima aula a gente vê mais coisas. Um abração.